De todos os jogos que a Rockstar produziu, talvez Bully seja um dos que mais deu treta na época. Recapitulando, tudo desde que a Rockstar começou como empresa e as suas propostas tanto quanto audaciosas para o mercado novo, Rockstar é bem conhecida por ser uma empresa muito conectada às polêmicas. Isso desde 1997 com o primeiro jogo da franquia Grand Theft Auto, que causou muita polêmica na época, com uma proposta muito básica. O jogador pode fazer o que ele bem entender. Matar pedestres ou fazer missões criminosas não eram apenas opções, eram basicamente missões. Você era um criminoso. Leslie Benz chegou a falar sobre a violência de seus jogos e em defesa dele, o intuito era ser apenas um jogo cômico que não deveria ser levado a sério. Dan Houser também falou que eles já estavam cientes de que o jogo poderia atrair um nível de ofensas, mas nunca foi comercializado de uma forma que ficasse explícito. A Rockstar não pararia por aí e em 2003 lançaria outro jogo da sua galeria de jogos polêmicos chamado Manhunt, que se tornou um dos jogos mais polêmicos da história dos videogames, desenvolvido pela Rockstar Games, um título que era focado em stealth e ação brutal, onde o jogador assumiu o papel de James Earl Cash, um condenado à morte que é forçado a participar de um jogo sádico. Ele precisa eliminar seus inimigos de forma extremamente violenta para sobreviver. Então, não, a franquia GTA não era a única coisa que incomodava as pessoas já naquela época. Tudo que a Rockstar fazia era audacioso para uns e polêmico para outros. Dois lados de uma moeda que a gente ainda tinha muito para ver. Era jogo que acabava sendo relacionado a caso criminal, era mod de minigame contendo cenas que você já sabe o que no Hot Coffee. A fama e a polêmica se aplicavam perfeitamente a uma única indústria que trazia todas as atenções para si. Em maio de 2005, em evento encabeçado pela PlayStation 2 e Xbox, com uma data de lançamento prevista para outubro daquele ano, Bully era a nova proposta da Rockstar Games, um jogo de escola com sua primeira imagem e detalhes do enredo sendo mais tarde revelados na E3 de 2005. Ao início, suas primeiras impressões, o jogo dava a entender um personagem que ia ser basicamente um valentão. A Rockstar Vancouver, responsável pelo desenvolvimento do game, queria fazer um mundo aberto dentro de uma escola diferente de seu antecessor, GTA. Cada aluno da escola tinha uma aparência e personalidade única. A Rockstar Vancouver, responsável pelo desenvolvimento do game, queria fazer um mundo aberto dentro de uma escola diferente de seu antecessor GTA. Cada aluno da escola tinha uma aparência e personalidade única. Ao desenvolver os personagens, a equipe tinha como objetivo recriar o estado de ser criança e tornar isso agradável. Essas foram as palavras da Rockstar na época, com paralelos sendo feitos entre Jimmy Hopkins, o protagonista do jogo, e Holden Caulfield, protagonista de um livro antigo filosófico de 1945. Jimmy e Holden compartilhavam uma vida familiar difícil e são expulsos de várias escolas particulares. O clássico menino mau, resumindo, era um jogo tanto quanto contraditório, mostrando um personagem que ia ser basicamente um valentão, mostrando um universo escolar com uma tese simples e que com seu lançamento ganhou um título ou uma frase famosa. Isso é apenas um GTA de escola. Essa é a frase que muitos usaram depois de décadas de polêmica das suas franquias e mais um título que, bom, era controverso, se referindo ao nome de uma prática errada. Bully ou bullying facilmente relacionados e que era em significado de dicionário básico a prática de atos de violência ou intimidação sistemática contra uma pessoa ou grupo. E sim, você podia praticar bullying facilmente nas suas jogatinas, espancando qualquer figurante aleatório. Eu sei que você fazia isso, não tenta esconder pra mim não, tá? Todo mundo fazia isso. Mas pra surpresa real é que cada vez mais que você avança no game, a história e o tom do jogo mudavam. Sim, visão essa aplicada por seus escritores na época, Dan Houser e Jacob Carrup, responsáveis pelo desenvolvimento da história e diálogos do jogo. Uma trama rica com grupos estereotipados muito parecidos com gangues e com dois personagens importantes para a história, com um jogador no papel de um estudante problemático, Jimmy Hopkins, e Gary, um sociopata que gosta de torturar pessoas.
Durante a jornada, Jimmy enfrenta a luta contra agressores em nome das vítimas do bullying em legítima defesa, então sim, Bully cumpriria seu objetivo, um jogo que constrói o personagem e lhe dá uma redenção. Vencer o Gary no final do jogo, que basicamente era o cara por trás de tudo, a quem realmente fomentava o ódio dentro da escola, mostrava que a visão de Dan Houser e Jacob Karup ia contra o bullying, e não o apoiava, como muitos diziam por aí. Então a pergunta que não quer calar é: por que esse jogo teve tanta polêmica? Bully era mais um jogo audacioso e tentar decifrar isso leva a outras perguntas. Voltando um pouco no tempo, em meados de 2006, Bully ganhou muitas críticas por alguns motivos, entre eles frequentes práticas de bullying, a possibilidade de humilhar outros alunos e poder assistir a essas práticas acontecendo ao seu redor sem influência direta de suas ações. Uma verdadeira presa fácil para ONGs ativistas que contra o bullying, como a Pace e Holic na época, que foram a público protestar contra o jogo antes mesmo dele ser lançado. Não apenas ficando nas palavras, chegando inclusive a ir até os escritórios da Rockstar Games em Nova York para realizar manifestações contra o lançamento do jogo. Olha que loucura! Um universo repleto de violência e humilhação física e moral. Bully pode ser considerado uma verdadeira união de tudo que você considera em nossa sociedade como politicamente incorreto. O jogo trabalha com estereótipos para representar os alunos pertencentes a diferentes grupos sociais. Todos os atletas, por exemplo, não se destacam pela sua inteligência, os ricos são fúteis, os nerds são pouco atraentes e as mulheres, bom, sejam de qualquer grupo social, só beijam um time depois que ganham um presente. Com algumas hipérboles, era um mundo parecido com o nosso. Assuntos como homossexualidade também estavam presentes em Bully, como Jimmy Hopkins podia beijar os alunos do sexo masculino, o que gerou grandes polêmicas, tendo em vista que a classificação do jogo era para jovens menores de 13 anos. A repercussão das imprudências que Bully trazia ao mercado dos jogos atravessou todo o continente americano e se fez presente aqui, no nosso país. No Brasil, em 2008, a venda do jogo foi proibida no Brasil por decisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A justificativa é que o game retratava fundamentalmente situações ditadas pela violência, provocação, corrupção, humilhação e professores inescrupulosos nocivos à formação de crianças e adolescentes e ao público em geral. Foi dito e feito. A venda do jogo foi paralisada no país e a ação gerou uma grande revolta entre os fãs brasileiros da Rockstar. Alguns chegaram a dizer que a medida aumentaria a pirataria, e realmente aumentou. Eles estavam certos, considerando que ao final daquele ano 82% dos jogos vendidos no país eram piratas. Ou seja, o jogo estava bem vivo. Bastava você ir ao camelô do seu Zé que você podia ver facilmente o jogo ali, estampado em sua grade de capas de CD. Para piorar, outras tentativas de banimento ocorreram, como uma tentativa de banimento falha no estado da Flórida, com direito a julgamento de 11 horas, negada pelo juiz Ronald Friedman, que decidiu permitir a continuação da comercialização do jogo depois de avaliar o teor do game por conta própria. No geral, Bully era um jogo muito bom, recebeu muitas críticas positivas quando foi lançado. Aspectos de jogo como o modo que se conta a história foi particularmente elogiado pela maioria das reviews, assim como a variedade dos minigames que formavam aulas nas quais Jimmy precisava passar para ganhar bônus como novos golpes de luta, novas habilidades de interação e novas armas. Esses elementos foram muito bem aceitos, dando liberdade e conquista de objetos através de missões. No Metacritic, tomou uma nota de 8.8 e 87 e vendeu 1,5 milhão de cópias originais. O faturamento de Bully ainda é um tópico muito complicado devido à controvérsia que o jogo gerou. Embora não haja números exatos de faturamentos disponíveis, podemos analisar o impacto do jogo. Vale ressaltar que o jogo foi diretamente banido no Brasil e na Alemanha. Bully se tornou um jogo cultuado e é considerado um dos títulos mais interessantes da Rockstar Games. Isso pode ter gerado receita adicional através de vendas contínuas e recomendações. Em resumo, embora o faturamento exato seja muito desconhecido, o jogo parece ter tido um impacto misto devido à controvérsia e à recepção crítica positiva da época. Bully, querendo ou não, se tornava mais audacioso por mexer com um público complicado, as crianças e os adolescentes, coisa que até Bully não existia.
Fica mais complicado ainda quando nem mesmo GTA, um game que mexe com o politicamente correto, usa crianças em seus jogos. Decisão essa de excluir figuras juvenis da série e que reflete muito numa combinação de razões éticas, práticas e estilísticas. A Rockstar Games fez uma escolha ponderada em GTA, que se alinhava com a natureza e o conteúdo dos títulos, garantindo que a experiência fosse apropriada para o público-alvo. Ou seja, o desafio de Bully era ainda maior do que de outros jogos. Apesar disso, desde o lançamento do jogo original em 2006, os fãs pediam por uma sequência. Apesar dos inúmeros rumores e vazamentos ao redor da sequência, nada foi confirmado pela Rockstar. Porém, isso mudou quando um ex-funcionário da Rockstar Games vazou em seu LinkedIn que trabalhou em Bully 2, que sim, a ideia da sequência realmente existiu, sendo trabalhada por volta de 2010 e 2013. Bully 2 teve seu desenvolvimento conduzido majoritariamente pelo estúdio Rockstar New England. De acordo com um artigo publicado pela Gamer Inform, a sequência do jogo já contava com cerca de 6 a 7 horas de material jogável, enquanto estava sendo desenvolvida pela Rockstar New England em produção de cerca de 18 meses. Praticamente o estúdio inteiro da Nova Inglaterra estava trabalhando no projeto, com cerca de 70 funcionários empenhados em fazer com que Bully 2 acontecesse. Com o passar do tempo, muitos dos desenvolvedores acabaram sendo infelizmente relocados para outros projetos, incluindo Max Payne 3 e Red Dead Redemption, jogos que estavam em desenvolvimento na época. Enquanto isso, outros desenvolvedores acabaram se demitindo em protesto contra a gerência abusiva da Rockstar, o que acabou engavetando a ideia e também foi descoberto mais detalhes entre eles, o que acabou infelizmente engavetando a ideia de uma sequência. Também foi descoberto mais detalhes, entre eles arquivos e vários materiais, principalmente artes conceituais do projeto em questão. Infelizmente, a ideia nunca foi para frente e provavelmente nos dias de hoje seria impossível uma sequência sem uma recepção polêmica. Se já era algo debatido em 2006, imagina nos dias de hoje, onde informações propagam em uma velocidade ainda maior. E por mais que a Rockstar ainda possa ser uma empresa polêmica, até mesmo ela sabe que fazer um jogo como esse é muito mais complexo atualmente. Vivemos em uma sociedade de políticas que definem o que é certo ou errado, e por mais que seja muito fácil falar ou até mesmo apontar problemas em nossa sociedade e até mesmo fazer sátira sobre ela, qualquer coisa vira facilmente um tweet de milhões de curtidas, comentários, polêmicas e até vídeos. Então as chances de desenvolver um jogo que mexe com um público bem diferente daquela época é muito complicado, talvez até mais complicado que fazer um GTA nos dias de hoje. Infelizmente, a única coisa que hoje pode talvez indicar a sequência que nunca aconteceu são as pequenas artes conceituais. Eram as únicas que realmente mostravam como realmente poderia ter sido um Bully 2. Infelizmente, é apenas um resquício do que poderia ter sido uma grande sequência se fosse muito bem feita. Meu nome é Davi, você assistiu mais um vídeo do canal Zona Geek e eu agradeço por você ter ficado até aqui. Desde já peço para você estar deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando para aquele seu amigo fã da Rockstar Games e de vídeos como esse. Sim, eu faço vídeos sobre desenhos, jogos, filmes e vários outros tipos de conteúdo. Então se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha para aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, você vai me ajudar demais. E é isso, galera. Valeu. Tamo junto. Fui.